Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui, para quem não lembra mais de mim, né? Eu sou Sequela, ou Jacaré, ou Pedro, conhecido por muitos nomes. Vamos começar então essa nova fase, né? Que são as aulas à distância de física. É, Isso aí vai apresentar várias mudanças para a gente, né? Então acho bom lembrar que, como eu falei na primeira aula, né? Acho que eu falei, acredito que eu falei faz tanto tempo. É, é uma matéria que vai depender muito de vocês, certo? E agora mais do que nunca. Então, assim, na física nada substitui o tempo que você precisa para abrir sua apostila, seu material virtual que vocês têm e resolver exercícios por conta própria, sabe? Tem que resolver muito exercício para pegar o jeito. É, Tem coisas que o professor simplesmente não consegue passar, né? Tem outras matérias que você pode, por exemplo, história, geografia, são matérias que você assiste a aula do professor e beleza, você aprendeu o conteúdo, você absorveu aquele conteúdo. Com física, com matemática, algumas outras matérias não é assim. Tem a parte prática, você tem que pegar e praticar, resolver exercício, fazer conta, certo? Então nunca é demais lembrar disso. Ah, então, o assunto de hoje dando uma continuação, né, no nosso assunto da eletrostática, a gente vai ver hoje a lei de Coulomb. Vocês vão perceber que de matéria não tem quase nada que eu vou falar para vocês hoje de novo, certo? Então, o importante vai ser o principal é relembrar um pouco de conteúdo que a gente já viu, né, alguns conceitos que a gente já viu. A gente vai ver uma formulinha nova e a gente vai resolver exercícios, certo? O conceito não é difícil, o conteúdo não é difícil. Fazer continha para quem tiver facilidade, ótimo. Para quem achar difícil o que a gente vai resolver hoje, recomendo praticar, certo? Então relembrar qualquer coisa que você não esteja muito firme aí, é, e fazer resolver vários exercícios, certo? E assim você vai melhorando cada vez mais e uma hora vocês vão ver que isso é super tranquilo, beleza? Vamos pegar os slides aqui então. Como eu falei para vocês, o assunto de hoje chama Lei de Coulomb e tem a ver com aquilo que a gente viu na última aula, que era a atração e repulsão entre cargas elétricas ou corpos eletricamente carregados, certo? Então aqui está ilustrado aquilo que a gente falou, que é muito simples. Existem dois tipos de cargas elétricas, certo? A gente tem as cargas elétricas positivas e as negativas. O que acontece quando você tem próximas duas cargas elétricas, por exemplo, dois corpos eletricamente carregados com carga positiva, certo? Se eu tiver aí, como está desenhado aqui em cima, duas bolinhas, duas esferas com carga elétrica positiva, as duas vão se repelir. O que é isso? Vai surgir uma força entre elas, afastando elas, certo? Isso é o que a gente chama de força de repulsão. Então elas tendem a se afastar. A mesma coisa se a gente tiver dois corpos com carga negativa. Vai surgir uma força de repulsão. E se a gente tiver corpos com cargas opostas, um positivo e o outro negativo, eles se atraem. Acontece que isso é um fenômeno que a gente observa na natureza, né? Vamos dizer, a primeira vez que isso foi observado, as pessoas, né, que observaram isso lá na Grécia Antiga, enfim, há muito tempo, não entendiam o porquê, não conseguiam atribuir isso, né, ao fato de existirem cargas elétricas positivas ou negativas, mas depois se descobriu isso, né, lá no século 18, 19, que a gente começou a entender, até século 20, que começaram a entender melhor os fenômenos da eletricidade, né? Enfim,
Em algum ponto teve um cientista chamado Coulomb que começou a estudar melhor como isso acontecia. E ele quis explicar a intensidade dessa força que surgia. Ele percebeu duas coisas. A primeira é que quanto mais próximos tivessem os nossos corpos, as nossas cargas elétricas, nossos corpos eletrizados, né? Quanto mais próximos eles estivessem, maior seria essa força de atração ou repulsão. E a segunda coisa que ele observou é que um corpo pode ter uma carga elétrica maior ou menor, certo? E como que a gente mede a carga elétrica? Em coulombs, vocês lembram, né? É a unidade que a gente usa hoje. Enfim, ele percebeu que quanto mais carga elétrica tivesse nesses corpos, maior a força. Que a força, na verdade, a intensidade da força era proporcional ao produto das cargas, ou seja, uma carga vezes a outra. Enfim, fazendo vários experimentos, ele concluiu o seguinte: ele chegou numa fórmula para isso que explicava mais ou menos não, que explicava de fato a intensidade que a gente ia encontrar dessa força em uma situação específica, certo? Que seria dois corpos eletrizados esféricos ou muito pequenos, que a gente chama de pontiformes. Essa aqui é a fórmula do Coulomb. Fe igual a K vezes Qzinho vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Existe mais de um jeito de escrever essa fórmula, tá? Então vocês podem encontrar ela um pouco diferente em outros materiais na internet, certo? Dependendo do lugar que você consultar. O que são essas coisas? Fe, força elétrica. E o que é essa flechinha aí? O que essas barrinhas? Vocês lembram da aula de vetores? Quando a gente bota uma flechinha em cima, a gente está querendo lembrar que aquilo é um vetor, né? Então isso é só para lembrar que força elétrica é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido. O que são essas barrinhas do lado? Módulo de um vetor. Então esse é o módulo da força elétrica, ou seja, a intensidade da força elétrica. Vocês podem encontrar isso escrito só Fe, tá? É ok escrever assim essa fórmula, sem a flechinha em cima, sem as barrinhas. Continuando. Então Fe é força elétrica. Qzão e Qzinho é de carga, lembra? A letra Q a gente usa para carga. Então é a carga elétrica do primeiro corpo e a carga elétrica do segundo corpo. Tanto faz escrever Qzão e Qzinho, Qzinho e Qzão. É intercambiável. O que é o primeiro corpo e o que é o segundo, certo? Não faz diferença nenhuma pra gente. E você pode encontrar isso escrito em outros materiais também, Q1 e Q2. Pessoal, significa a mesma coisa, a mesma fórmula, tá? Qzinho e Qzão dividido por D ao quadrado, o quadrado da distância entre os corpos. Então essa distância a gente vai colocar de preferência em metros na fórmula, tá? Porque pelo seguinte motivo que eu vou explicar agora. O que é o K nessa fórmula? O K é uma constante, tá? O que é uma constante? É um valor que não muda, não se altera. É uma coisa da natureza. Essa fórmula foi definida experimentalmente. O que significa isso? Baseado em observações, medições, muitas observações e medições do Coulomb e de outros cientistas que confirmaram isso, né, que até encontraram um valor mais preciso para essa constante. E um valor aproximado que a gente usa para ela está escrito aqui embaixo, tá? 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. O que é isso? Isso tudo. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado é a unidade dessa minha constante, certo? Na física tudo tem unidade, praticamente tudo, menos o que é adimensional, mas não vamos entrar nisso agora. Praticamente tudo tem unidade
incluindo as nossas constantes, certo? Então, como essa é uma constante que faz aí uma relação entre força, que é medida em Newton, e distância e carga elétrica, que é medida em metro e coulomb, ela tem essa unidade esquisita aí, certo? Mais pra frente a gente conversa sobre isso. Agora eu não quero falar para não confundir a cabeça de vocês, certo? Porque a gente está vendo algo que é bem. A gente vai focar hoje em algo que é bem tranquilo, que é como usar essa fórmula, como aplicar ela. Então não vamos entrar muito na teoria para não se perder. Por fim, o que são essas barrinhas aí em volta do Q, do Qzão e do Qzinho? Isso também significa módulo, certo? A gente usa a mesma notação. Isso aí é módulo de um número, de um escalar, né? Agora, Qzinho e Qzão não são vetores. O que é o módulo de um escalar? É uma coisa muito simples que eu vou explicar com um exemplo. Módulo de 2 é 2 e módulo de menos 2 é 2, certo? Então, basicamente, o módulo de um número positivo é ele mesmo, o módulo de um número negativo é aquele número sem o sinal, certo? O positivo daquele número. Simplesmente isso. Então, aqui, se você tiver cargas, por exemplo, 10 coulombs e menos 20 coulombs, você vai colocar na fórmula 10 e 20, certo? Porque 20 é um módulo de menos 20. Quero que vocês saibam fazer ao fim da aula de hoje entender como usa essa fórmula e resolver exercícios que precise dela, certo? Como é praticamente a primeira fórmula que a gente está vendo aqui, eu vou gastar um tempinho a mais com vocês resolvendo exercícios, certo? Quem tem mais dificuldade talvez tenha que praticar mais, resolver exercício, mas vocês vão vendo que quanto mais você faz, mais fácil fica, certo? Daqui a pouco, o meu objetivo é que todo mundo termine o ano achando física muito fácil. E física, vou dizer pra vocês, não é das matérias mais difíceis, certo? O conteúdo de hoje é praticamente uma fórmula só. Então, vamos resolver esse exercíciozinho juntos aqui. Vamos ler o enunciado. Duas partículas eletricamente carregadas com 2 coulomb cada uma são separadas por uma distância de 3 metros. Calcule o módulo da força elétrica entre elas. Essa é uma força de atração ou repulsão. A segunda pergunta a gente consegue responder direto, certo? Essa força é de atração ou repulsão. A gente só tem que ver se as duas partículas carregadas têm a mesma carga ou cargas opostas. Está dizendo que as duas têm carga 2 coulomb. 2 é um número positivo, certo? Então as duas têm carga positiva. Logo, a força é de repulsão. E para calcular o módulo da força elétrica? A gente usa a lei de Coulomb, certo? Aquela formulinha que a gente acabou de ver. Ela é feita exatamente para essa situação. Quando eu tenho dois corpos ou duas partículas e eu quero saber a intensidade da força entre elas. E quando eu sei a distância entre elas, certo? Também posso usar em outras situações. A gente vai ver num exemplo mais para frente. Mas esse é o caso básico. 80% das vezes vocês vão usar a lei de Coulomb para isso, certo? Então bateu o olho numa questão assim, numa situação assim, tem que lembrar da lei de Coulomb. Vamos pegar lápis e papel agora para resolver isso. Esqueci de falar agora há pouco, esse é o momento que você dá uma olhada nesse exercício, certo? Dá uma lida melhor, pensa um pouco e vê se você consegue resolver sozinho, certo? Tenta resolver sozinho. Então dá o pause aí, 2 minutinhos, 5 minutinhos e continua o vídeo. Que a resolução vem logo agora. Se você não tem a menor ideia de onde começar, por onde começar, tudo bem. Pode continuar vendo o vídeo e procura uma ajuda depois de um monitor ou fala comigo, tá? Se você tiver com muita dificuldade, mesmo depois de ver a explicação. No papel todos os dados que a gente tem, certo? Então aqui no nosso enunciado, o que ele deu pra gente? O que ele contou pra gente?
que a gente tem duas cargas iguais, certo? Dois corpos elétricos com a mesma... Dois corpos com a mesma carga elétrica, que vale 2 Coulomb. Então já anotei isso no meu papel. Vou anotar também a distância entre eles, certo? É outro dado que estava no meu enunciado. O que o meu enunciado pede? A intensidade da força elétrica, certo? Módulo da força elétrica. Vou anotar aqui também no meu papel. Mais alguma coisa que foi dado? Sim, ele falou pra gente a constante, né? A constante de Coulomb. 9 vezes 10 é 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então vamos a essa altura, se a gente escreveu tudo isso no papel, você vai olhar essas letras todas e vai acabar lembrando do quê? Da nossa formulinha da lei de Coulomb, né? Ela relaciona todas essas coisas. Então, o segundo passo aqui que a gente poderia fazer é anotar no papel as fórmulas que a gente vai usar, certo? Aqui eu vou escrever do jeito... vou escrever a fórmula de um jeito diferente do que está no slide, tá? Só para vocês verem que não precisa escrever exatamente daquele jeito. Desde que você lembre a fórmula. Se você lembrar o sentido dela, o significado dela, tá valendo, beleza? Então, aqui ó, força elétrica, ó, Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Aqui eu escrevi só FE, né? Você pode escrever assim, tá? Pra ser mais didático, eu escrevo do jeito complicado no slide, às vezes, que é com as barrinhas assim, né? Então seria módulo do vetor força elétrica. Esse aqui é o jeito de escrever, para vocês não esquecerem que força é uma grandeza vetorial. Mas tudo bem, pode escrever só FE também, tá valendo, tá? Às vezes eu vou botar assim nos slides também. Aqui o que eu esqueci? Esqueci o módulo de Q1 e o módulo de Q2, mas tudo bem. Então vamos lá, força elétrica agora, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. O segundo passo seria substituir na fórmula os meus dados. Quer dizer, o terceiro passo, né? Então vamos substituir. Aqui eu quero descobrir o FE, então eu vou substituir nessa fórmula todo o resto. Eu sei Q1, sei Q2 e sei a distância. Opa, faltou o K aqui, né? Quando vocês forem escrever a fórmula, escreve a fórmula certa. Então vamos lá. Substituindo agora, FE igual a K, vamos substituir o K, 9 vezes 10 é 9. Vezes Q1, que é 2, vezes Q2, que é 2, dividido por D ao quadrado, que é, D é 3, certo? Dividido por 3 ao quadrado. Vamos simplificar agora isso. FE é igual a 9 vezes 10 é 9. 2 vezes 2 é 4, né? E 3 ao quadrado é quanto? 9. Aqui eu tenho uma fração com 9 em cima e 9 embaixo. Posso cortar? Posso. Certo. E aqui, o que sobrou em cima? 4 vezes 10 a 9, certo? Vou só escrever ao contrário. Então o módulo da minha força elétrica é 4 vezes 10 a 9. Isso é a resposta? Não é, porque não tem unidade. 4 vezes 10 a 9 é o quê? Newton. Certo? Newton por quê, professor? Newton é a nossa unidade no sistema internacional para força. E eu não vou explicar agora porque eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, porque essa fórmula aqui talvez não seja mais fácil para explicar isso, certo? Mas é o seguinte, a gente tem o Sistema Internacional de Medidas, de unidades, e se a gente usar se a gente usar só unidades do Sistema Internacional e não sair disso, a gente sabe
que nossos resultados vão sair unidades do SI, do Sistema Internacional também, certo? Aqui a gente colocou na fórmula metro, certo? A gente usou metro, unidade do SI para distância e comprimento, e a gente usou Coulomb, que é a unidade do SI para carga elétrica. A nossa constante K estava expressa no Sistema Internacional também, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Portanto, eu sei que a minha resposta vai ser a unidade de força, porque a gente chegou aí numa força, vai ser uma unidade de força do SI, que portanto é o Newton, certo? E eu estou prometendo para vocês para a próxima aula uma explicação melhor disso de unidades. Mas por enquanto a gente vai usar esse truque, certo? Qual que é o truque? A gente só coloca na fórmula unidades do SI. Então, se aparecer, por exemplo, e vai aparecer, tá, em exercícios, vai ter vezes que a gente vai ter os dados que não vai, por exemplo, mais frequente, não vai estar em metros, certo? A gente pode ter uma distância, um comprimento dado em milímetros ou centímetros. Milímetros e centímetros são frações do metro, certo? Um centímetro é um centésimo de metro, um milímetro é um milésimo de metro. O que a gente vai fazer nessas situações? A gente vai converter para metros, certo? Então, lembrar que 100 centímetros são 1 metro. A gente faz uma regra de 3, tá? Ou multiplica por 100, divide por 100 e chega no valor em metros. Tranquilo? Mesma coisa com milímetros. A gente divide o valor em milímetros por 1000 para chegar no valor em metros. Bom, pessoal, para finalizar, vou lembrar vocês uma coisa. A gente usou aqui a fórmula de uma maneira para determinar a força elétrica quando a gente tem a carga, quando a gente tem o valor das cargas, certo? Das duas cargas e da distância. Mas a gente pode usar essa fórmula ao contrário. Basicamente, essa fórmula é uma equação, né? Quando a gente tem, vocês lembram como funcionam as equações? Na física, isso vai ser, a gente vai fazer isso com todas as fórmulas que a gente vai aprender, certo? Então, tô só relembrando, caso vocês não lembrem disso, caso vocês não saibam disso. Então, quando a gente tem uma fórmula, a gente consegue resolver ela desde que tenha uma incógnita só, certo? Então, nesse caso, se eu não souber a força elétrica, mas eu souber todos os outros valores que estão nessa fórmula, constante de Coulomb, o valor das cargas, a distância, eu consigo determinar esse valor da força elétrica. Mas eu posso usar essa fórmula, entre aspas, ao contrário. Por exemplo, eu sei qual que é o valor da força elétrica. Eu sei o valor das cargas, mas eu não sei a distância, certo? Quero determinar a distância entre as cargas. Eu posso usar a fórmula dessa maneira. Aí eu vou substituir nela o quê? Todos os outros valores menos a distância. E eu descubro essa incógnita na equação. Faz sentido para vocês? Ou se eu não souber uma das cargas, também eu consigo fazer a mesma coisa. Substituo na fórmula todos os outros valores. A força elétrica, a distância ao quadrado, a carga que eu conheço e determino a carga que eu não conheço, certo? Vou deixar para vocês 2 exercícios obrigatórios, tá? No slide aí, que é basicamente versões um pouquinho mais complicadas desse exemplo que eu passei para vocês, certo? Para vocês pegarem o jeitinho de como é trabalhar com essa fórmula. Eu recomendo muito que vocês resolvam outros exercícios. Eu não estou passando lista de exercícios para vocês dessa vez, certo?
eu queria passar alguns exercícios para vocês do material que vocês já têm, certo? Do Descomplica, se eu não me engano, por informações que eu recebi, vocês têm acesso ao material do Descomplica. Só que o problema é que eu não tenho acesso a esse material, então eu não consegui selecionar alguns exercícios para vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer isso depois, certo? Conversando com a coordenação, conversando com vocês, e mando mais exercícios para vocês resolverem, certo? Então, um abraço, pessoal. Façam os exercícios, não esqueçam, e até a próxima. Então, esse exercício aqui, quero que vocês resolvam, tentem resolver pelo menos. Seria para a gente usar a fórmula, a gente vai usar a fórmula da lei de Coulomb, certo? Só que daquele jeito que eu falei para vocês, que é ao contrário, certo? Então deem uma lida aí, quero que vocês tentem resolver. Um detalhe, eu esqueci de falar, acho que eu não falei até agora, essa constante de Coulomb, né, o 9 vezes 10 a nona, você precisa decorar esse valor? Não precisa, tá? Sempre, quase sempre, quando eu digo sempre é 99,9% das vezes, certo? Esse valor é dado nas questões de vestibular. Tem exceções? Deve ter uma ou duas vezes na vida que caiu uma questão que ele não dava valor para você, mas isso não acontece em Unesp, certo? Em Enem, esse valor é sempre dado para vocês. Então não precisa ficar decorando esse número, ele sempre vai estar escrito na questão. Inclusive, às vezes ele serve de dica para vocês, né? Você lê a questão e ele tá falando lá o valor do K, da constante de Coulomb, você fica, puta, por que ele me deu esse valor, né? Já é a maior dica, tá dando na sua cara que é para você usar a formulinha que a gente acabou de ver. A segunda questão seria essa aqui. Ela é uma versão um pouquinho mais difícil do exemplo que a gente viu. Um pouquinho mais difícil porque só mudam os números, basicamente. Certo? Então, quem não conseguiu, ou quem conseguiu resolver também o primeiro exemplo, resolve de novo agora com esses números, que vai ser um pouquinho mais difícil, e vê se dá certo. Bom, pessoal, então essa foi a minha primeira videoaula para vocês, primeira videoaula oficial, né? Eu sei que não fica perfeito, não é fácil também gravar videoaula, né? Dá um trabalho a mais, a gente não está acostumado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica, sugestão, vocês podem falar, tá? E também eu estou disponível para tirar dúvida. Pela videoaula, né? Não dá para vocês fazerem perguntas no meio, infelizmente. Mas vocês podem fazer perguntas depois, então vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem por todos os meios disponíveis, tá certo? Um abraço e bons estudos!